Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Big Data, sobre os tipos de dados encontrados em sistemas de Big Data. Atualmente é gerada uma grande quantidade de dados na internet. Dispositivos eletrônicos, redes sociais, tudo isso faz gerar uma quantidade de informação até no século XXI muito maior do que foi gerado em todo o século XX. E essa grande quantidade de dados gerados faz com que os dados possam ser classificados divididos em dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados, eles são armazenados, são aqueles dados que são armazenados, processados e manipulados em um sistema de banco de dados tradicional, como Oracle, SQL Server, MySQL. Os dados semi-estruturados, por sua vez, eles não se encaixam em um sistema de banco de dados estruturado, mas eles têm aquela estrutura de tags, de etiquetas, que são úteis para se criar uma forma de ordenação e de hierarquia nesses dados. E os dados não estruturados, por sua vez, eles são dados que geralmente são gerados a partir de atividades humanas, como comentários numa rede social sobre um determinado produto ou sobre um determinado serviço, e eles não se encaixam em um formato de banco de dados estruturado. Os dados estruturados, a gente tem a estrutura do banco de dados, como vocês podem ver aqui, tabelas, relacionamentos entre essas tabelas, chaves primárias, campos, tamanho de campo. A gente tem aqui um exemplo de uma tabela de cliente que armazena as informações de um cliente e que tem toda uma estrutura definida. O código do cliente é um número, o nome do cliente é um texto. Então, o dado, a partir do momento que ele vai ser armazenado ali, ele vai seguir essa estrutura, as regras existentes nesse banco de dados. Outro exemplo muito utilizado atualmente de dados estruturados são os arquivos CSV. Hoje em dia a gente tem na internet muitos datasets públicos que são disponibilizados para consulta. Temos datasets do IBGE, datasets do Ministério da Saúde, datasets do Banco Central. Esses dados normalmente são estruturados em formato CSV para facilitar o download desses arquivos. E eles seguem também uma estrutura previamente definida. A gente pode ver aqui que nós temos as colunas, e para cada coluna a gente tem um valor correspondente nas demais linhas do arquivo CSV. E os dados semi-estruturados, falando sobre dados semi-estruturados, a informação do esquema e os valores estão misturados. Como é que a gente vê isso como um exemplo? A gente tem um arquivo XML, e nesse arquivo XML, a gente já pode ver aqui, esse arquivo ele tem uma estrutura que é autoexplicativa. A gente pode entender aqui que nós temos moedas, currencies, e para cada estrutura dentro dessa moeda, a gente tem algumas informações, como última atualização desse cadastro, o nome dessa moeda, a unidade, que é um campo de código utilizado para classificar essa moeda, o código dessa moeda. Então, aqui a gente já consegue, somente através dessa estrutura aqui, já entender do que se trata, de qual tipo de informação está sendo armazenada aqui. E os dados não estruturados, por sua vez, como eu já mencionei, eles não seguem nenhuma regra de formato de banco de dados, de padrão de banco de dados. A gente tem um exemplo aqui de uma rede de supermercados, numa rede social, em que uma cliente elogiou o atendimento dessa empresa, desse supermercado. A gente pode ver aqui que ela disse que sempre foi muito bem atendida. Esse dado é um texto, embora seja um texto, embora esteja gravado e armazenado isso, não está num formato específico de banco de dados, não está seguindo uma estrutura de banco de dados, mas que não deixa de ser uma informação importante para a empresa. A empresa vai lá, a partir desse comentário, ela vai poder saber qual é a visão que o cliente está tendo do seu atendimento. Poderia ser uma crítica também, poderia ser o cliente dizer que reclamar que a loja sempre fecha muito cedo, e a partir daí o tomador de decisões resolve que é melhor então estabelecer um novo horário de atendimento. Essa informação, como vocês podem ver,
a informação ela não está seguindo uma estrutura, é um texto corrido na internet, numa rede social, mas que nem por isso ela deixa de ser uma informação importante. E hoje em dia, a gente tem um processamento de linguagem natural, PLN, que é uma sub-área da inteligência artificial, da IA, que é justamente para fazer o processamento desse texto no sentido de traduzir isso para a estrutura de um banco de dados. Não é Os dados não estruturados são os dados mais difíceis de se trabalhar, justamente por essa falta de estrutura, mas que hoje em dia já há tecnologia para trabalhar com isso, porque são dados que se apresentam em maior quantidade até na internet. Hoje a gente vê muito comentário, hoje qualquer empresa de grande porte ou até mesmo de pequeno porte já tem esse estreitamento de relacionamento com o seu consumidor através da internet. Então, um comentário, um dado não estruturado, que é um comentário na internet, não pode ser desprezado. Então, daí a importância dos dados não estruturados também para a tomada de decisões da empresa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo e siga a página no Instagram Otimizando Dados. Muito obrigado e até a próxima.